Hoje nós vamos conversar sobre alongamento antes ou depois das atividades físicas, qual a função disso em relação a um estudo que chega no mundo acadêmico sobre a não necessidade ou a não indicação do alongamento na pós-atividade física. Não querendo desmistificar ou tratar isso como polêmica, mas nós trouxemos uma profissional que lida com isso todo dia, formada na área, com especialização, para que ela possa discutir com você, que é leigo, que está em casa, os benefícios da questão do alongamento e tirar a dúvida em relação a aquecimento, que é uma outra modalidade ou tipo de utilização do corpo em relação ao exercício, para que você não tenha dúvidas. E também a questão dos suplementos nas academias. Percorrendo as academias, há uma febre de algum tempo já no uso de glutamina, BCA, o chamado aminoácido, enfim, do whey protein todo dia como substituição para ficar todo mundo bombadão em casa, e isso interfere diretamente na questão da qualidade de vida e na forma como você está lidando com a sua saúde. Para tratar das duas questões está conosco a Gisele Blasioli, que é fisioterapeuta, e a Liane Arina, que é nutricionista. Obrigado pela presença de vocês. A gente vai ficar trocando um bate-papo, as duas questões estão relacionadas com a saúde e com o corpo, de uma forma ou de outra. Já que eu citei, Gisele, a questão da academia, da universidade e da ciência que tenta a cada dia discutir as relações com o corpo, ia pedir para você, antes de comentar essa questão do alongamento, antes ou depois ou nunca da atividade física, de distinguir para o leigo, a gente sempre fica preocupado com o leigo que está em casa, da questão do aquecimento, para não confundir flexibilização do corpo com aquecimento. Porque as pessoas têm essa confusão mesmo, que tem que aquecer com o alongamento. Então, são duas coisas diferentes. O alongamento ele tem a função de melhorar a flexibilidade muscular. O aquecimento, não. Você vai passar de um estado que você está parado para um estado de movimento. Então, com isso, as articulações vão se mexer, os músculos vão se mexer. Então, é movimentar o corpo mesmo com o aquecimento, tá? Então, geralmente, as pessoas fazem um gesto semelhante ao ato esportivo, no aquecimento, de uma forma menos intensa, mais vagarosa, justamente para começar a movimentar o corpo e ir aquecendo as articulações e a musculatura. Agora, no aquecimento do dia a dia, do leigo, vou usar sempre o leigo como referência, o futebol, do caso do homem, ele acaba repetindo os movimentos que ele vai tentar fazer, até o clássico, a clássica orientação do dia a dia, não sai chutando a bola com o corpo frio não, que você vai lesionar, e aqueles bastante sedentários acabam algumas vezes lesionando. Só para diferenciar, se ele for fazer alongamento, o que exatamente é o alongamento do que é a repetição do movimento para a atividade que ele vai fazer? Na verdade, assim, é só a gente observar num jogo de futebol, num clássico normal, né, no dia a dia na TV. A gente observa quando os jogadores entram em campo, eles vão aquecer. Então, eles correm um pouquinho, aí depois começam a movimentar as pernas. Aí, depois desse movimento inicial, que eles vão entrar em contato com a bola, vão chutar devagar para um e para o outro. Então, isso é o aquecimento. Agora, o alongamento que a maioria dos homens fazem de fim de semana, não é um aquecimento. Então, pode até estar fazendo esse alongamento, né, de uma forma menos intensa, sem forçar muito o alongamento, que pode até correr o risco de machucar ali na hora, né? E para você poder entrar em campo um pouquinho mais preparado. Como orientação, se ele tiver tempo, primeiro chegar antes da partida do futebol, chegar em cima da hora. Exatamente, se ele chegar um pouquinho mais fizer os movimentos primeiro, para depois fazer esse alongamentozinho, para quem gosta de fazer. Ideal, esse é o aquecimento ideal, é você correr, andar um pouco, fazer alguns movimentos semelhantes ao futebol, até pegar a bola, bater umas embaixadinhas e depois realizar um alongamento curto e breve, e aí entrar para o jogo. Tá, antes de continuar nessa questão, para a gente esticar ela, eu já vou colocar a Eliane. Eliane, agora para quem vai acordar cedo, domingo de manhã, ou vai todo dia na academia, mesmo de manhã no outro horário, a questão da alimentação. Eu comentava com você que eu rendo muito pouco de manhã, por exemplo, os organismos são cada um diferentes. É clássico que não ir em jejum seria fundamental, usando a mesma expressão leiga para ela lá. Qual que seria a questão ideal para você iniciar uma atividade física? Primeiro, do tempo e o que comer. Nós temos os alimentos específicos
antes da atividade física, durante e depois. Só que esses alimentos não resumem só nesses 3 momentos. A sua performance para fazer atividade física depende de uma alimentação do dia todo. Por exemplo, de manhã é a consequência do que você comeu no dia anterior, não só no jantar, e sim no dia todo, da semana toda. Então, seu corpo tem que estar em equilíbrio. Ele estando em equilíbrio, você comendo o alimento correto antes da atividade física, você consegue desenvolver bem. Por exemplo, você que não gosta de comer, não tem um apetite logo de manhã, como várias pessoas, tá? Então teria que tomar um suplemento que tenha proteína, vitaminas e sais minerais, que tenha carboidrato e lipídio. Então essas pessoas conseguem tomar uma quantidade melhor de líquido no lugar de comer os alimentos, porque o rendimento dela mesmo, o físico, não é tão bom de manhã. E tem todo esse mix no conjunto de líquido disponível? Tem, e não são só especificamente os suplementos que as pessoas usam em academia. Existem suplementos que você pode usar no seu dia a dia de acordo com o seu trabalho, porque tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ter um lanchinho, tá? Devido ao trabalho. Então você tem suplementos que você encontra até no supermercado, que tenha todos esses nutrientes, tá? As pessoas gostam muito de tomar o whey protein. O whey protein tem uma função muito boa na atividade física, mas não é para ser tomado durante o dia todo, tá? Então o whey protein tem as proteínas. Ótimo, eu preciso de proteína para hipertrofia. Só que para eu sintetizar essa proteína, eu preciso das vitaminas e sais minerais. Gente, eu preciso de energia para o corpo funcionar, eu preciso de carboidrato. Um único suplemento não faz milagre. Então tem esses suplementos no mercado que você pode diluir tanto em água de coco ou na água comum, ou leite, ou para as pessoas que têm alergia a leite, pode se diluir em leite de arroz. Então tem várias opções para você ficar bem nutrido, para fazer a alimentação. E uma coisa que a Gisele disse sobre a elasticidade do músculo, uma coisa importantíssima que eu tenho observado muito é o colágeno. As pessoas estão com uma deficiência muito grande de colágeno. É verdade. Então isso prejudica demais esta elasticidade do músculo. Por que não tem disponível colágeno em alimentos do dia a dia, da dieta? Mas as pessoas não conseguem ter uma alimentação adequada, principalmente nos micronutrientes. O colágeno é formado como aminoácidos sintetizado pelas vitaminas. Então você não consegue sintetizar. Eu estou fazendo uma revisão de literatura muito grande, porque existem 17 tipos de colágeno. Então tem colágeno no olho, tem colágeno em todas as musculaturas dos órgãos internos, o colágeno esquelético no osso. Então você tem colágeno em tudo. Então você precisa avaliar muito bem o indivíduo, tá? Isoladamente, ver quais as deficiências de colágeno que esse indivíduo tem para saber que tipo de colágeno. Não é simplesmente ir lá numa loja e comprar, vou tomar colágeno. Então, como todo mundo está com deficiência, deixa eu ver. Não, calma, tem um colágeno específico, onde você realmente está deficiente. Gisele, voltando para continuar da questão do alongamento. Aí tem uma segunda, tem algumas discussões paralelas ou suplementares em relação a essa questão do alongamento. Uma delas, por exemplo, é de que para o atleta comum do dia a dia, mesmo aquele que não é sedentário, considerando quem faz pelo menos 3 atividades físicas durante a semana, em relação ao de alta performance, essa questão da polêmica do alongamento antes, mesmo não sendo só o aquecimento, não faria tanta diferença assim? Na verdade, os estudos recentes publicados, eles dizem o seguinte, que se você for realizar uma atividade onde você vai trabalhar o ganho de força, previamente não é indicado alongar, porque ocorre uma perda dessa força, né, que você vai querer ganhar de 4 a 6%. Então isso para um atleta profissional faz muita diferença. Agora, para uma pessoa que não é atleta profissional, que é apenas um não sedentário, que pratica atividade física 3 vezes por semana, não faz diferença essa perda de força,
Tá? Agora, nos estudos é muito importante saber essa diferença. Quando as pesquisas são realizadas, o alongamento prévio que eles citam é um alongamento para se ganhar flexibilidade. Tá? Então, é um alongamento que você tem que fazer forçando bastante, que você tem que permanecer na posição de alongamento por mais de 30 segundos, porque daí você tem realmente um alongamento da fibra muscular. Agora, se for um alongamento não dessa forma, um alongamento mais curto, ou de uma intensidade um pouco menor, aí já não tem nem essa perda de força de 4 a 6%. Só para reforçar, para alta performance, você acha que mesmo os estudos apontando isso, eles acabam conseguindo definir o percentual mesmo de interferência disso sobre o resultado do atleta, aquilo que ele consegue atingir. É tão pequeno que não faria tanta diferença assim? Não, para um atleta profissional faz diferença. Faz diferença. Faz diferença. Tá, porque aí medidas morra, questão de velocidade ou força... Claro, não, faz toda a diferença, sim. Entendi. Eliane, já que a gente falou sobre a questão da atividade antes, eu já vou inserir a atividade depois para fazer esse bate-bola sempre. E depois da atividade física, também considerando sempre o não sedentário, porque aí a gente incentiva por tabela essas pessoas a fazerem atividade física pelo menos 3 vezes por semana. O que fazer? A hora que você sai, o pessoal lá do campo de futebol, por exemplo, vai tomar cerveja. Porque dizem que a cerveja é muito bom para o organismo logo após, embora tenha o álcool. Eu quero saber tem a cevada, tem energia, mas infelizmente dá aquela Tá na internet, no Facebook, eu só estou repetindo. Tem a cerveja, tem a cevada, dá bastante energia, recupera essa energia, só que também recupera o abdômen que você perdeu tão sofridamente. Depois vai na Gisele lá e queima. E queima, né? Não, depois da atividade física existem os suplementos pós-treino, que a função dele é manter a produção de glicogênio muscular, para você não queimar o seu músculo como energia, e sim a gordura. Então, quais são os alimentos que ajudam? Existem os produtos industrializados que fazem isto, mas tem um produto que é fantástico, que é o suco de uva. Vai ser difícil, hein? Trocar a cerveja pelo suco de uva. Geladinho é bom. Mas o suco de uva, a quantidade de resveratrol que ele tem, ele aumenta absurdamente essa quantidade de glicogênio. Mas o suco mesmo, ou tem alguma restrição a esses? Concentrado. Tá? Que você é só simplesmente 150 ml, não precisa de grandes quantidades. Coloca-se 50 ml do concentrado, 100 ml de água, é o suficiente para produzir esse glicogênio, para manter o seu músculo e queimar a gordura indesejável. Tá? E aí o que acontece? As pessoas associam o suco de uva e aí vem o whey protein, logo depois da atividade física. Logo depois. Tá? Então, de acordo com a minha experiência, é o seguinte: as pessoas que têm a predisposição para desenvolver um abdômen, não pode tomar a medida que é indicada de 30 gramas. Tem que reduzir isto para 10 gramas, principalmente as mulheres. Agora, os homens, de 10 a 20 gramas, após o treino. Então, eu preciso de um alimento que aumente a produção de glicogênio, que repõe energia, e a proteína para manter esse músculo proteico. Em geral, o que o leigo está fazendo no dia a dia é que está enchendo de whey protein antes, fica todo panturrado lá, e logo em seguida... Só que as pessoas têm que ver, você tem a recomendação dos produtos, só que você tem que ver a sua necessidade. E calma, você vai tomar esses alimentos para aumentar a massa muscular, desde que a sua quantidade de gordura esteja adequada. Tá. Então, primeiro você tem que fazer uma avaliação de uma bioimpedância, ver a quantidade de gordura, a quantidade de resistência do músculo, ver o que você tem que fazer primeiramente. Leve essa bioimpedância para o seu fisioterapeuta, para o seu educador físico, e ele vai fazer um treino específico de acordo com as suas necessidades. Primeiro você vai perder esse excesso de gordura e depois você vai fortalecer o músculo. Então você tem que fazer essa transferência de acordo com a individualidade física de cada um. Eu não aguento, eu vou dedar uma questão que eu ouvi essa semana, aliás, antes de gravar aqui, que por causa da questão de terem identificado em leituras
leituras, principalmente do que está rodando na internet, de que se você não comer em 3 em 3 horas e fizer o exercício físico, você vai consumir a gordura da massa, a pessoa está fazendo isso porque acha que isso vai ajudar a emagrecer. Fazer o exercício em jejum, né? Esse exercício em jejum é muito complexo, tá? Eu tenho experiência com várias pessoas, falam assim, olha, eu estou fazendo exercício em jejum porque queima mais. E é difícil quando a pessoa coloca aquilo na cabeça. Então você tem que provar para ela que aquilo vai fazer mal. Falei assim, então vamos fazer o seguinte, você faça uma semana do exercício em jejum. Aí depois de uma semana você vem aqui realizar a bioimpedância. Adivinha o resultado? Pior. Você preservou a gordura e queimou o seu músculo. E abaixou a resistência. Aí, quando abaixa a resistência, porque tem pessoas que já têm uma predisposição a ter a resistência baixa, aí você tem que acrescentar um outro suplemento, mas em casos específicos, que é a taurina. Então, tem vários atletas tomando a taurina, porque ela aumenta a resistência. Ela é a base de suplementos que aumenta as células de defesa do nosso organismo. Então, repõe a flora intestinal, deixa saudável e aumenta a produção de linfócitos T. Não é porque eu estou falando que a taurina aumenta a resistência, todo mundo vai tomando a taurina. Não é bem assim, você sabe, né, Gisele, que tem pessoas que quando faz um pouquinho mais exercício, falam, olha, surgiu uma afta, eu peguei uma gripe. Então, são coisas específicas. E esse tipo de suplemento é usado para essas pessoas. Só que existem vários outros suplementos que fazem um tratamento para aumentar esta parte imunológica, que não é só com a taurina, arginina, glutamina, vitaminas do complexo B, vitamina A, zinco, todos os nutrientes que são responsáveis em aumentar o sistema imunológico. Afta, gripes, candidíase e vários outros fatores. Essa questão da utilização do corpo, Gisele, de quem fica tentando experimentar essas dietas sem essas orientações de fazer combinado, a pessoa, você já deve ter tido alguns alunos, né, que é só para uma questão de excitação, de que acabam se sentindo mal. Você falou da hipoglicemia, por exemplo. Tem crise de hipoglicemia, então a pessoa fica com tremor, ela fica um pouco com tontura, fraqueza mesmo, às vezes abaixa a pressão. Lá na minha clínica já aconteceu casos até da pessoa desmaiar. Então a pessoa realmente desmaia, outras sentem náusea também. Então isso aí é um má equilíbrio entre exercício e alimentação. Acaba funcionando como uma agressão ao corpo? Seria correto? Com certeza, você produz muito mais radical livre. Muito mais. Agora, a Eliane comentou sobre uma questão que também não passa despercebido no dia a dia. Algumas pessoas vão tendo reações ao longo do tempo por causa desse desequilíbrio. Ela falou da afta, mas vão sentindo, inclusive de microlesões que vão aparecendo no tempo, depois fica tentando entender o que aconteceu com o corpo. Aftas, dores, queda de cabelo, unha fraca, a pele fica flácida, então a pessoa fala, nossa, eu estou fazendo atividade física, mas parece que eu estou, minhas rugas aumentam, então tudo isso daí é em função do desequilíbrio mesmo. Tentar tratar do outro, daqueles que ficam alucinados para a questão do tempo de resposta do corpo. Vou começar a fazer exercício em julho, porque nem é essa a relação de tempo, porque vai entrar o verão. Mas eu digo, daquele que está sedentário hoje, agora já trazendo eles para dentro do exercício físico, estão desacostumados, não fazem nada. Se tem um ritmo específico mais apropriado para eles, como é que você faz essa dosagem para ele ir se acostumando com o exercício físico e ter menor desconforto, e depois, no complemento, em quanto tempo ele consegue já se sentir um pouquinho atleta? Então, assim, para a pessoa sedentária que quer começar realmente, agora eu quero praticar atividade física. Então, assim, tem que ir com calma, eu acho que tem que ter uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, tá? Então, a gente fala aí de 3 vezes a 5 vezes por semana, tendo de 1 a 2 dias de descanso por semana, e sempre começar aos poucos e ir aumentando gradativamente. Então, até em relação a tempo, começa com 30, 40 minutos, seja de caminhada ou algum exercício de musculação, de trabalho de força, e vai aumentando isso gradativamente, até 1 hora, 1h30 no máximo, e depois vai aumentando em relação à intensidade,
dos exercícios mesmo realizados. Então, sempre ir aumentando gradativamente, para não se machucar, né, o organismo também não sentir essa diferença tão drástica do parado para o movimento. Para quem vai entrar nessa relação, Eliane, e boa parte vai na academia por uma questão de estética e não necessariamente de saúde, ele também tem uma dosagem de mexer com a questão da dieta dele, da alimentação, que ele está acostumado para ir suprindo essas necessidades nesse tempo que a gente exemplificou? Tem. Eu sempre peço para o paciente, quando ele vai começar a fazer atividade física, reequilibrar a alimentação pelo menos uma semana, para o organismo entrar mais ou menos em equilíbrio para ter uma resposta positiva no início da atividade física. Uma das coisas que eu recomendo muito para não ter a hipoglicemia e para ter um rendimento bom é comer alimentos de baixo índice glicêmico antes de ir, principalmente para as pessoas diabéticas, senão elas entram em crise hipoglicêmica. Então existem vários alimentos recomendados. Um deles, que serve tanto para as pessoas diabéticas ou não diabéticas, é a batata Yacon. É uma batata que se come crua e você tem um gosto de pera, é gostoso. Ou você come ela crua, com gosto de pera, ou coloca umas gotinhas de limão para ajudar a eliminar os radicais livres da dieta. A batata doce, que todo mundo conhece, que é extremamente famosa, mas é assim, antes da atividade física, não precisa comer durante o dia todo. O abacate, que eu gosto muito, porque mas o abacate... as mulheres satanizam o abacate por causa da questão da gordura. Mas o abacate, ele elimina a gordura ruim. Então, a quantidade certa, não vai me comer uma meia dúzia de abacate, é meio abacate. Então, você come o abacate com açúcar de coco, que tem um índice glicêmico baixo, que tem uma quantidade menor de calorias. E qual que é melhor, o abacate ou o avocado? Então, olha, o avocado é delicioso. A porcentagem de gorduras do avocado controla melhor o colesterol, o HDL e o LDL. Para atividade física, tanto faz um quanto o outro. Mas se as pessoas tiverem predisposição às doenças dislipidêmicas, é melhor o avocado. E essa substância vai liberando energia de acordo com a intensidade de força. Então, quando a pessoa come esse alimento de índice glicêmico baixo, você pode fazer um pouquinho mais de resistência, mais força que ela vai aguentar sem desmaiar na academia. Outro produto é a manga, tá? Então, tem esses produtos que são o pré-treino. A atividade física no meio, o caso do alongamento, a gente voltando nele, nos intervalos, faz ou não? Como assim, nos intervalos? Futebol, o cara ficou lá 15 minutos, alguns tomam cerveja. Estou satanizando para brincar, mas é porque alguns fazem isso, parece um pouco de loucura. Ele volta a jogar futebol em vez de líquido só com álcool. Mas alongam de novo para retomar, porque ficou o corpo parado 15, 20 minutos. Não há necessidade não. O ideal é alongar depois da atividade física, até... Porque durante a atividade física você trabalha muita força, né, dos músculos. Então o alongamento pós-atividade física, ele vem para relaxar a musculatura, evitar as dores, evitar as microlesões pelo excesso de força provocado. Mas aí o alongamento tranquilo, normal, sem esticar muito? Não precisa exagerar depois. Mais a menos, sem exageros, tá? O alongamento que você faz com maior intensidade é quando você quer melhorar a sua flexibilidade. Aí é num outro dia diferente, né, de uma outra atividade. Isso que eu ia comentar. Agora, quem vai na academia direto e só faz peso, é ideal inserir aí uma série de exercícios específicos para alongamento? Com certeza. Separados do peso? Separados do peso. Eu acho que pelo menos uma vez por semana a pessoa poderia dedicar aí de 20 minutos a meia hora só com alongamento, tá? Que daí você trabalha realmente o ganho de flexibilidade e aí você equilibra a força do seu músculo. Então você não vai ter um músculo tão forte e também não tão encurtado, porque quanto mais forte o músculo, mais encurtado ele fica. E o encurtamento é o que gera a lesão no músculo, é o que gera as dores, é o que gera a lesão muscular, o que gera as contusões, as contraturas musculares. Então, se você manter o alongamento desse músculo, você vai evitar essas lesões. Pois é, algumas pessoas são mais curtas que as outras, têm uma capacidade de alongar muito menor. Eu estou comparando aqui, por exemplo, com a namorada, ela dobra sem fazer nada, é impressionante, é natural. E eu já, para
para conseguir colocar, não é por causa da altura não, mas conseguir colocar a mão no pé, eu tenho que ralar. Cada corpo funciona diferente Cada mesmo? corpo funciona diferente, tá? Então, de repente, a distância do alongamento sua e a minha pode ser até diferente, mas de repente está fazendo muito mais efeito em você do que em mim. Tá. Entendeu? Mas as pessoas se cobram de quanto ela vai evoluindo. Ela fala, não, poxa, mas tá já estou errado. 2 meses aqui, eu não consigo colocar a mão na ponta do pé. Não, mas é errado isso. O importante é você sentir o alongamento muscular e você perceber que você está evoluindo, tá? Então, não necessariamente você precisa conseguir pôr a mão lá no chão, mas é você perceber que nem que seja um pouquinho, mas você está melhorando. Outro mito é que tem que doer para estar funcionando. Tem alguma relação com a dor? Em relação ao alongamento, quando você estira a fibra muscular, ele gera dor mesmo, tá? Então, realmente, quando você quer fazer um alongamento mais intenso, você tem que sentir essa dor. Não é que você tem que sentir, você vai sentir, porque senão você não está fazendo o alongamento de uma forma intensa ao ponto de ganhar flexibilidade. Tecnicamente, fazer exercício físico é quebrar fibras, então? Na verdade, quebrar fibras, é isso mesmo. Só que aí o corpo se reacomoda quando ele está bem. Ele se recupera, né? Aí ele vai se recuperar. Mas eu acho assim, eu acho que a dica para todo mundo aí que quer começar a atividade física é sempre manter uma frequência, não desistir, né? Não é que, agora para o carnaval eu preciso e sair louco, correndo, fazendo. Não é assim. Eu acho que durante o ano inteiro você tem que sempre estar fazendo alguma coisa, sabe? Regularmente. E pode até não ser uma coisa progressiva, mas que seja constante. Para quem quer, a gente falou do complemento da outra questão, para quem quer atingir não um bom preparo físico, mas ter condição de jogar futebol, jogar vôlei, enfim, sem sentir aquelas dores no dia seguinte, já se sentir bem, qual o tempo? Para quem está parado? 1 hora. Tá? 1 hora. E em quanto tempo e período ele consegue já estar um pouco condicionado? Em 1 mês, 20 dias e 1 mês você já consegue ter esse condicionamento. Mas mesmo sem, vai para achar que vai fazer uma carga gigantesca de exagero, na boa. Com certeza, com certeza. Eliane, e a alimentação no meio? Eu estou usando muito como autocobaia aqui, comer uma barra de chocolate no meio do futebol para voltar. É só efeito placebo que você se sente, porque tem queima transformação de energia rápida aí. Depende da quantidade de tempo que você está fazendo essa atividade física. Se for 1 hora, o que você vai comer antes da atividade física é o suficiente, não tem necessidade de incluir nada no intervalo. Agora, se essa atividade física for acima de 1 hora, aí você tem que introduzir, por exemplo, o que todo mundo introduz, a malto, tá? Que é energia rápida. Só que já existem vários trabalhos científicos que pessoas que vão fazer um tipo de atividade, corrida, por exemplo, ou futebol, no lugar do chocolate, a rapadura. Porque a energia rápida vai oferecer para você naquele momento. Porque o chocolate é delicioso. Tudo bem, você pode comer o chocolate todos os dias, numa quantidade razoável, junto com uma maçã, tá tudo ok. Só que a digestão dele vai ser mais lenta, porque tem a gordura no chocolate. Entendi. Agora, a rapadura, chocolate o caldo bom, de não os cana... hidrogenados, pelo amor de Deus. Né? Tem uns que parecem mas gordura no gosto, fica na boca. Cacau é uma coisa que dá muita energia, que está sendo vários trabalhos científicos usando o cacau antes da atividade física, porque é tanto para físico como raciocínio, logística no futebol, para você não ficar assim tão... Mas depois de 1 hora tem que realmente introduzir alguns alimentos. E os isotônicos, para não ter as câimbras. Então, é a malto ou a rapadura e o isotônico. Só que tem que tomar muito cuidado com o isotônico. Quem tem pressão alta. Que nem Bombril no dia a dia. Não. É no máximo de 100 a 200 ml, acima de 1h30 de atividade física. E quem é hipertenso não pode tomar este isotônico. Então tem as especificações. Qual a sua visão sobre a glutamina? Que, se eu salvo engano aqui, de falta de conhecimento, a molecada está tomando muito para querer ficar o músculo definido com rapidez. Isso, eles usam um mix, né, de suplementos, e a glutamina está presente num desses. Fica um pacotinho lá, BCA, glutamina, creatina, whey protein, 4 litros. Mas você pode observar que
a pessoa que fala, não, eu quero ficar bombado, tal, ela começa a tomar esses suplementos, né? Mas ela também começa a fazer exercício todos os dias. Tá. Então, aquela pessoa que nunca fazia, passa a fazer exercício todos os dias, é o exercício que vai gerar o músculo. Porque não adianta nada ele tomar Sim. isso sem fazer exercício. Legal. Entendeu? Então, eu acho que é muito mais válido você realmente acreditar ali na atividade física muito mais do que nos suplementos. Suplementos é realmente a hora que tem deficiência de alguma coisa, que é igual a Eliane está explicando pra gente. Tem a questão da medicina, por exemplo, se você for conversar com alguns fisiologistas, eles condenam a utilização em massa desses suplementos todos aí, de ficar aquela bateria no arsenal em casa, por causa da limitação, da capacidade do organismo de absorver e sintetizar. Isso acontece, como eu disse, a pessoa não foi avaliada exatamente quais são as necessidades proteicas, energéticas e vitamínicas do organismo dela. Então, simplesmente você faz esse mix e vai tomando. Por exemplo, porque você perguntou, a taurina é para ganho muscular, é para ter um rendimento maior, para ter uma performance e para você ter mais resistência. Eles utilizam a taurina. O BCA, está todo mundo indicando o BCA para sentir mais disposto e não sentir dor. Como assim? Você vai sentir dor, porque no alongamento você acabou de dizer que tem que sentir uma dor. Agora, para você ter resistência, se você tiver uma alimentação correta, você vai ter resistência. Se você comer o alimento com índice glicêmico baixo, você vai ter energia até o final da sua atividade. Se for acima de 1 hora e tomar uma malto ou tomar uma rapadura, você não vai precisar desses produtos. Realmente as pessoas se sentem melhor com isto. Agora, fisiologicamente falando, do montante desse suplemento sem orientação e sem limites, você prejudica primeiramente seu intestino. Um excesso de proteína, você não vai ter os receptores adequados para pegar essa molécula de proteína para levar para a corrente sanguínea e levar para a célula. Então, são toxinas no intestino. Você já começa a destruir a sua flora intestinal, seu sistema imunológico começa a ficar perturbado, começa-se a distensão abdominal, começam-se os gases, o intestino prende, o intestino solta, um desequilíbrio, tá? Totalmente. Aí, em segundo lugar, você afeta o seu fígado. O fígado é um órgão nobre, que ele filtra todas as toxinas do nosso corpo e prepara este líquido para ser filtrado no rim. Então, normalmente as pessoas têm o quê? Um problema renal sério futuramente. Só que as pessoas tomam e acham, comigo não vai acontecer, mas todo mundo é assim. Eu não vou ficar doente, não vai ficar o rim lesado, mas isso é a longo prazo. A observação leiga da urina no dia a dia, que muda bastante de cor, é um indicativo? Fica escura, porque normalmente as pessoas não conseguem tomar a quantidade de líquido suficiente para aquele montante de proteína, que é 3 vezes mais do que a sua necessidade. Fica um cheiro forte e muitas vezes dói na hora de urinar. Entendi. Gisele, tem gente que rende muito melhor de manhã e muito melhor à noite. Deve levar em conta isso, a questão do metabolismo, enfim, a forma como o corpo reage para adequar? Com certeza. Eu acho que um dos parâmetros para você se manter numa atividade física, primeiro é procurar fazer uma atividade física que você goste. E segundo, num horário que você se sinta bem. Então, tem pessoas que preferem fazer atividade física no período da manhã, que acham que é um meio até de despertar, de se sentir mais disposto durante o dia. Outras pessoas que preferem fazer à noite, né? Que acham que à noite, após a atividade física, tem uma sensação de relaxamento, né? Ou até de esgotamento, assim, de cansaço, e acabam dormindo melhor. Eu acho que é válido você tentar perceber o que você sente, né? Como que você se sente melhor, e aí tá fazendo atividade física de acordo Agora, com... especificamente para aqueles que fazem todo dia academia, tem um tempo de fadiga? Tem que dar um tempinho para o corpo em algum período? Tem. Então, assim, as pessoas que fazem todo dia academia, a maioria delas não trabalham o mesmo grupo muscular
um dia após o outro. Então você tem que ter de 1 a 2 dias de descanso por grupo muscular. Então um dia você trabalha, por exemplo, todo o membro superior. Aí no outro dia você vai e trabalha todo o membro inferior. Ou você trabalha alguns músculos de um dia, outros músculos já vai dar de outro. alternância de 2 dias natural. Né? Num dia você trabalha mais força, no outro mais a parte aeróbica ou alongamento. Agora, para complementar, é aquele que vai só 3 vezes por semana ou consegue só isso? Dá para ele trabalhar os 2 grupos tranquilamente? Dá. As pessoas que vão de 2 a 3 vezes por semana acabam fazendo um mix de toda a parte de grupo muscular, né, no mesmo dia. E aí, no dia seguinte, ele descansa, não faz nada de atividade física. No outro dia, trabalha toda a parte muscular de novo, no outro dia seguinte, descansa. E só para um parênteses da dieta da clara de ovo, do frango e da batata doce, para você comentar ela. Essa dieta tá famosa. É um tripé, um monte de gente usando. Tá usando muita clara de ovo, que é albumina. Então essa clara de ovo, como a absorção dela é mais lenta, então você come clara de ovo no café da manhã, que já vai sendo absorvida durante o dia todo a batata doce. Só que pensa bem, olha a composição dessa dieta. Eu tenho clara de ovo, proteína. Eu tenho batata doce, energia. E eu tenho o frango, proteína. Tá? Quem sintetiza a proteína? Vitaminas e sais minerais. Onde ela está presente? Verduras, legumes e frutas. Então, você não está aproveitando nenhum terço desses alimentos. Você tem que associar a verdura, os legumes. As pessoas passam o dia todo. Então, 150 gramas de frango de manhã, com 100 gramas de batata. No lanche da manhã, vai as claras de ovo. Depois, no almoço, mais a batata, mais o frango. De lanche à tarde, a batata doce novamente com ovo. No jantar, escuta... eu tenho uma sobrecarga de nutrientes, uma sobrecarga de toxinas. A gente fez a entrevista com a fisiculturista aqui, enfim, respeitando a questão da identidade dela para a atividade, dá para desenhar o músculo. Então é definido que fica, mas tem essas distorções todas. E as pessoas, os atletas, eles têm que tomar o máximo do cuidado, porque eles têm uma produção de radicais livres muito intensa. E quem elimina esses radicais livres que ajudam são as enzimas. As enzimas têm 2 funções no nosso organismo: é digerir o alimento e eliminar essas toxinas. O músculo fica perfeito. Olha a quantidade de atividade física que ela faz. Tá? Então, é a quantidade de batata doce, isso vai ajudar, vai dar energia para ela fazer atividade física, porque se ela não comer, ela não consegue, não tem rendimento, vai ter a hipoglicemia, como a maioria das pessoas tem. Mas eu estou vendo isso a longo prazo. Tem doenças surgindo seriamente. Esteatose hepática, o câncer está aumentando absurdamente. As doenças dislipidêmicas estão surgindo em crianças de 4 anos por erros alimentares. Então, a sequela pode não ser agora, mas está lá na frente. Porque o nosso corpo é um órgão em equilíbrio. E é uma coisa super fantástica, precisa de todos os nutrientes. Se você pegar um pedaço muscular e você analisar, você vai ter todos os nutrientes lá. Então significa que você tem que ingerir todos os nutrientes para se manter saudável. Agora, Eliane, assim, aquela pessoa que não gosta de comer muitas frutas, verduras, legumes, né? Você tem alguma ideia assim de um suco, por exemplo? Preciso fazer um suco no café da manhã, né, para eu tentar suprir um pouco isso daí. Como que a gente poderia estar fazendo? Gisele, eu tenho vários pacientes que não gostam de verduras, não gostam de legumes e muitas vezes não gostam nem de suco. No suco você consegue colocar alface, você consegue colocar couve. Agora tá uma epidemia de suco detox, que é o suco de couve. As pessoas estão abusando absurdamente. Bate tudo do gengibre, pelo amor de Deus. Uma dica: gengibre, quem tem predisposição a ter gastrite não pode usar. Tá? Então você pode usar vários desses aí, essas verduras, esses legumes, bater no liquidificador e tomar.
Mas e quem não gosta do suco? Então tem aqueles suplementos que eu disse logo no início, que existem em supermercados, que tem as vitaminas e sais minerais. Então eu começo a fazer uma reeducação alimentar para essas pessoas que não estão acostumadas a comer esse tipo de alimento, porque muitas vezes elas têm aversão, têm trauma ou nunca teve entusiasmo de comer. Sim. Então eu começo com esses suplementos completos para nutrir o organismo, porque se eu não nutrir esse organismo, ela não tem vontade de comer. Ela fica apática, ela fica irritada, nervosa, ansiosa. Então eu equilibro o emocional para ela aceitar a minha reeducação. Então eu uso esses suplementos para quem não gosta nem de suco. E muitas vezes as pacientes falam, vamos tentar isso. É que nem criança, sabe? Hoje você vai experimentar isso, um pedaço pequeno, você vai misturar com o que você gosta. É uma coisa a longo prazo, não é de um dia para o outro, não dá para fazer milagre com a alimentação. Você tem que ir gradativamente, mas tudo tem solução. Tudo dá para equilibrar o organismo, é só querer. Para citar aqui, Gisele, não perder a oportunidade da sua presença, a espirometria, se deve ou não fazer para ficar voando daqui 3 meses melhor que os outros, porque o meu VO vai ficar a espirometria, na verdade, é um exame para você ter um parâmetro de evolução, né, na sua atividade física até. Então, eu acho que para aquela pessoa que gosta de saber a performance dela, de como que ela está indo, eu acho que é bem válido, sim, é interessante. É um estímulo a mais, né, de você continuar na atividade física, porque você vai perceber que realmente está melhorando, né, e não só a espirometria, como a bioimpedância também, que é um outro tipo de exame que também você consegue observar esse aumento na sua condição, e até o teste espirométrico que a gente faz no cardiologista, que é aquele teste mais simples, você consegue também analisar se aquela atividade física que você fez durante o ano inteiro, se ela foi válida ou não. Né? Então o cardiologista vai falar, não, realmente, você está bem, não está bem, vamos fazer mais um pouquinho de exercício aeróbico ou não, para melhorar. Então acho que é válido, sim, é válido. Eliane, obrigado por sua presença aqui, obrigado para a Gisele também. Obrigada, a gente tentou tratar das questões do dia a dia, mas no fundo a gente está tentando estimular as pessoas a ter um pouco mais de informação sobre as duas relações, de comer e tentar mexer um pouco o corpo adequadamente. É isso aí. Obrigada. Obrigada. Tchau, até o próximo encontro.